Bom dia a todos. Então, vamos para a segunda mesa redonda do dia de hoje, com a temática Beato Padre Eustáquio, História, Santidade e Canonização. Um tema importantíssimo que traz uma releitura à vida espiritual, o acervo monumental e a causa de canonização e um aprofundamento para os que têm intimidade e conhecem devocionalmente ou socialmente o Beato Padre Eustáquio. Gostaria de convidar para se assentar aqui junto a mim nessa mesa o Padre André Lukács, que é o postulador da causa do Beato Padre Eustáquio. Chamar também o Frei Evaldo Xavier, da Ordem dos Carmelitas. E o vice-postulador, Padre Marcos Vinícius Maciel. Saúdo a todos que acompanham essa mesa. Na pessoa deles, quero saudar a todos aqui presentes nesse auditório, para darmos início a essa mesa redonda. Padre André Lukács, religioso da Congregação dos Sagrados Corações, atualmente é o responsável postulador-geral da congregação e procurador-geral da instituição. Nasceu na Polônia e assumiu esse cargo desde 2019. O postulador é aquele que investiga, salvaguarda a memória e a história do candidato à santidade. Aquele que avalia os documentos, relatos dos fiéis e supostos milagres, que vão se encaminhando diretamente ao Vaticano. Ele tem esse contato primaz entre a causa particular ao dicastério responsável no Vaticano. Atualmente ele mora em Roma e atua junto à Congregação para as Causas dos Santos na Santa Sé. Frei Evaldo Xavier, da Ordem dos Carmelitas, nascido no Brasil, particularmente aqui em Belo Horizonte, mas atualmente mora em São Paulo e é comissário, interventor do Mosteiro de São Bento. Formou-se em Direito, membro da OAB, mestre e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense em Roma, membro da Universidade de Évora, Portugal, fora as outras atribuições relacionadas que ele tem em vasto âmbito do direito. Abrange os idiomas inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, latim e polonês. É um grande problema. Padre Marcos Vinícius Maciel, grande idealizador também desse simpósio, religioso da Congregação dos Padres dos Sagrados Corações. Atualmente mora em Belo Horizonte, Santuário Saúde e Paz, mestrando em Ciência da Religião, com a temática Processos de Canonizações, Santidade, Religiosidade Popular. Atualmente é o vice-postulador da causa de canonização do Beato Padre Eustáquio. Idiomas inglês, francês, espanhol e entre outros aí. Saúdo também a todos aqui que estão presentes, ao superior geral e ao Padre Osvânio. Então vamos dar início a essa mesa com a palavra o Padre Vinícius Maciel. Bom, queridos irmãos e irmãs, eu vou apresentar
um pouco da pesquisa que tenho realizado todo esse tempo sobre o processo de canonização do Padre Eustáquio e a própria questão da biografia do Padre Eustáquio, porque durante muitos anos nós temos tido acesso praticamente a uma cronologia do Padre Eustáquio. Toda vez que se fala de Padre Eustáquio, a gente apresenta que ele nasceu na Holanda no dia 3 de novembro e que morreu em Belo Horizonte no dia 30 de agosto de 43. Mas sempre senti falta de conhecer quem foi o Padre Eustáquio, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é entender o contexto em que ele vivia. Para isso nós vamos ter hoje, sim, uma grande conferência com o Frater Henrique à noite, sobre o contexto da Holanda e do Brasil, com toda a questão que a historiografia mais tradicional fala de romanização, mas esse período importante do início da República no pós-império até por volta da primeira metade do século XX. Mas também me chamou sempre muito a atenção compreender e descobrir o que se pensava sobre o Padre Eustáquio naquela época e o que se falava sobre o Padre Eustáquio. E uma fonte importante e segura, justamente, eu pensava, na correspondência dos irmãos da congregação aqui do Brasil para os superiores na Holanda ou em Roma, ou também entre os familiares, os colegas dele, o que diziam para suas famílias sobre o que estava acontecendo aqui. A congregação me deu a oportunidade de visitar e estar algumas vezes nos arquivos lá na Holanda e principalmente na Casa Geral. Nós temos um elemento que é importante, para ninguém pensar que eu também, entre os muitos idiomas, tem também o holandês. Acontece que havia um costume, nossa congregação é francesa, então a correspondência com o superior geral era em francês, e isso facilitou muito a pesquisa. No entanto, eu quero partir do fato que o processo de canonização do Padre Eustáquio esteve interrompido, como não só o dele, mas quase todos os processos da congregação, no período imediatamente após o Concílio Vaticano II, entre 1970 até 1982. Todos os processos de canonização caminham para Roma e de lá aguardam a palavra definitiva. Mas é importante que Roma não inventa santos. E também, no coração do povo, o reconhecimento nasce de uma outra forma. Além daqueles que são canonizados, o povo tem seus santos e suas devoções. Aliás, a rigor, é no chão da igreja local que nasce qualquer possível verdadeiro candidato. O processo canônico oficial e ordinário é que Roma não deve fazer santos, mas reconhecer os santos do povo e canonizar, quer dizer oficializar, colocar na lista oficial. O santo, na compreensão popular, além de exemplo para a vivência da fé, é eficaz também diante das dificuldades cotidianas. Para o fiel, o santo tem a capacidade de interferir na vida dos homens. E quanto mais o homem é religioso, tanto mais dispõe de modelos exemplares para seus comportamentos e ações. Ou seja, enquanto houver pessoas de fé, haverá figuras que serão escolhidas, reconhecidas e imitadas.
Uma certa canonização vai sempre partir da opinião pública. O período pós-conciliar, em acordo com a mentalidade europeia, em processo de secularização, nos anos 50 e 60, até o início dos 70, então, portanto, o período pré-conciliar e pós-conciliar, traz um esfriamento nesta noção de santidade e de devoção, como o povo em geral experimenta esta realidade. Durante o concílio houve uma intervenção importantíssima e que determinou muitos passos posteriores, que foi uma intervenção do cardeal Suines, da Bélgica, que sugeriu uma maior autonomia para as conferências episcopais, para as dioceses, sobretudo quanto ao processo de beatificação. Este seria realizado por uma comissão composta por clérigos e leigos e depois submetido ao Papa para aprovação. A canonização, sim, seria reservada para a Santa Sé, daqueles já beatificados, que gozariam de reputação e veneração além das fronteiras do seu país. No entanto, eu creio que, com o advento da globalização e da internet, isso ganha agora uma nova configuração, que fica cada vez mais difícil a gente pensar que um beato vai ficar circunscrito a um determinado lugar ou região. Como é que nós poderíamos pensar que chegaria um irmão das Filipinas, que trabalha no Japão, contando sobre a devoção ao Padre Eustáquio, ali, pela e além da congregação? De formas muito variadas, nós encontramos manifestações a respeito de culto aos antepassados nas mais diversas religiões. No entanto, essa forma de venerar seus santos é muito particular entre os católicos romanos e, particularmente, ao longo da história, se configurou um complexo e refinado processo para a canonização. Nós temos uma questão muito delicada, que em 1970, o capítulo geral da Congregação dos Sagrados Corações vai tomar uma decisão de suspender os processos de canonização, salvo o processo de Damião de Molokai, por causa da insistência dos irmãos da província da Espanha. Não se suspende o processo por birra ou por má vontade, mas por uma tendência, por um processo que se vivia na igreja daquela época, e inclusive diante da possibilidade do desenvolvimento dessa proposta do cardeal belga de uma nova forma de se chegar à beatificação. No entanto, a Sacrosanto Concílio no número 125, recolhendo esse sentimento e esse pensamento dos padres conciliares, ela vai apresentar uma recomendação a uma melhor ou maior pedagógica e teológica apresentação dos santos e, dentro de todo o espírito do concílio de volta às fontes, de também purificar a devoção e, sobretudo, a geografia, superando assim muitas realidades lendárias, porque muitos santos foram pintados com tantas tintas que sobrou pouco da figura original, ou ficou apenas uma figura mítica.
Só que isso, em lugares diferentes, em situações diferentes e em compreensões diferentes, provocou quase uma neo-iconoclastia, quer dizer, uma retirada de santos, que em muitos casos foi exagerada ou até desvirtuada. Nós encontramos relatos no interior do Brasil, de Minas, por exemplo, de padres que fizeram procissão com o povo para retirar o santo da igreja e jogar no rio. Outros casos de santos que o padre não teve coragem de jogar fora o santo, ou de colocar em qualquer lugar, mandou enterrar debaixo do altar, sem que ninguém visse. Agora, quando se faz reforma na igreja, encontram santos de qualidade, até de valor artístico, enterrados debaixo do altar. Ou então, o fato de santos que foram distribuídos em casas de família, ou porque o povo resistiu, ou porque o próprio padre tinha escrúpulo de deixar o santo mal cuidado. Além disso, surge uma certa mentalidade de se nós estamos tirando os santos da igreja, se está diminuindo o santo, para que fazer santo novo? Ou, último e pior, a mentalidade de uma posição anti-romana, particularmente nos Países Baixos, Bélgica e Holanda, vão se opor de forma radical a qualquer centavo que se dê pelo processo de canonização, e cria-se também a ideia do alto custo de um processo de canonização. Então, as consequências da recepção do Vaticano II por parte do clero e sua influência junto ao povo com relação à compreensão e o preconceito sobre devoção e execução do número 125 da Constituição vai ter uma compreensão equivocada da sobriedade e ordem no uso das imagens. E esse processo vai causar, em muitas situações, uma desaceleração nos processos e interrupção, como foi o caso do nosso Padre Eustáquio. No caso do Padre Eustáquio, para nós compreendermos alguns detalhes, por exemplo, vejam, ao afirmar os fatos, não tem aqui nenhum julgamento, é apenas a compreensão. Por exemplo, a casa onde viveu o Padre Eustáquio foi demolida 40 anos após a sua morte. Claro que nós teríamos hoje um museu natural se essa casa estivesse de pé. Nós temos saudade dessa casa que não conhecemos? Temos muita. Mas é preciso compreender que ela foi demolida num período em que não se pensava e não se construía este imaginário em torno de uma devoção crescente e da possibilidade de canonização do Padre Eustáquio. O concílio deseja que as imagens sagradas recebam a correta veneração. Não houve nenhuma mudança na doutrina tradicional da Igreja com relação aos santos. Mas houve essa percepção, particularmente uma questão que me parece inclusive semântica, do sentido do termo e da expressão devoção, como algo menor e diferente do que hoje nós compreendemos, devoção como entrega, como consagração, como comprometimento com uma determinada causa. E, naquele período, compreendia-se muito mais devoção como uma expressão externa e muitas vezes frágil, quase vazia ou quase supersticiosa, mágica, na relação com determinado santo. Nesse contexto, nós temos o processo de canonização do Padre Eustáquio. Quem que é o Padre Eustáquio?
de que nós estamos falando tanto. É um holandês que nasceu no sul da Holanda, na Brabância, no dia 3 de novembro de 1890. Há que se destacar que o nascimento do padre Eustáquio é exatamente na região próxima aonde nasceu Damião de Molokai e a região e o ano posterior à sua morte. Então, o padre Damião é do norte da Bélgica e padre Eustáquio do sul da Holanda. Temos aqui um encontro que faz com que haja ali toda uma enorme cultura missionária que vai desencadear um grande processo missionário, um imaginário na juventude da época, rapazes e moças, como eu já citei uma vez, só para o Brasil, da nossa congregação, vieram 151 holandeses. A congregação desejava ampliar o seu raio de evangelização, especialmente a província da Holanda, que estava crescendo muito, se preparava para enviar missionários para a América do Sul. Dom Lustosa, hoje venerável, conta que, por uma influência também da Madre Blandina, que era superiora das Irmãs do Coração de Maria de Berlar, da congregação da querida irmã Conceição, aqui presente, Madre Blandina, sabendo que os padres holandeses estavam vindo para a América do Sul, enviou uma carta para Dom Lustosa, dizendo que elas precisavam de capelão, confessor, e que era necessário padres ali na região. Dom Lustosa entrou em contato com o provincial da Holanda, que já havia enviado os missionários para aprender o espanhol, para ir para algum país de língua hispana, e interrompeu o processo, e então os padres foram para o Triângulo Mineiro. A presença do padre Eustáquio, ali naquela região do Triângulo Mineiro, já foi apresentada ontem à noite pelo nosso querido amigo, professor e secretário de Cultura, André, como a influência de padre Eustáquio naqueles 10 anos que viveu no Triângulo Mineiro, ainda não tinha a abrangência e a influência que depois a imprensa paulista fez para todo o país, mas provocou uma grande transformação na vida daquele povo, e a construção do santuário de Nossa Senhora da Abadia, que é o atual, faz com que, nos dias de hoje, uma pequena cidade de 4.000 habitantes, em 15 dias receba mais de 1 milhão de peregrinos ao santuário de Nossa Senhora. Então não é uma coisa pequena. Nesse período, logo após a chegada da congregação, em 1925, a província da Espanha também estava procurando ampliar os seus horizontes. E foi enviado um padre à América do Sul para visitar e ver algum lugar de possibilidade para nova fundação, e acaba se encontrando com o cardeal do Rio de Janeiro, que vai solicitar a vinda dos padres espanhóis da mesma congregação, e em 1932, com a influência do padre Mateu, apóstolo da entronização do Sagrado Coração de Jesus, vamos ter a nova fundação aqui no Brasil. A congregação tem 2 ramos, um ramo feminino, é a mesma congregação dos Sagrados Corações, e que desde o começo a gente encontra nas cartas, e chama muito a atenção, o desejo de que viessem as irmãs, mas só em 1965, este ano, portanto, celebramos 60 anos da presença das irmãs no Brasil. Ao tratar a questão dos ramos da congregação e, posteriormente, o ramo secular, eu quero destacar
aquilo que me parece fundamental. O Padre Eustáquio não é uma estrela solitária. O Padre Eustáquio não é um milagreiro que faz uma trajetória individual. Padre Eustáquio é um irmão no seio de uma comunidade que, em meio a mais de 200 outros missionários holandeses e espanhóis, vai implantar o carisma dos Sagrados Corações no Brasil. E acho ainda importante recordar que, durante muito tempo, nós temos uma compreensão completamente diversa do que hoje nós experimentamos, que é esta novidade do conhecimento, do crescimento e do desenvolvimento de uma devoção ao Padre Eustáquio como filho dos Sagrados Corações. O Beato Padre Eustáquio destacou-se pela dedicação pastoral e pelo cuidado integral com o povo, especialmente aos enfermos e sofredores. A trajetória do Padre Eustáquio revela a conjugação de espiritualidade missionária, algo que está muito presente na congregação desde os primeiros anos, quando os primeiros missionários foram partir, ao invés de receberem a bênção dos fundadores, a madre fundadora e o padre fundador se ajoelham pedindo que os missionários, glória entre os irmãos e irmãs, os abençoasse. A proximidade do Padre Eustáquio com os pobres e a atenção à saúde integral, que é um tema muito interessante que nós vamos ter no simpósio amanhã, com esta capacidade que ele teve de ouvir e atender as pessoas na sua necessidade e aprender deles receitas e desenvolver o cuidado e o trabalho com ervas medicinais. Padre Eustáquio, então, se apresenta como missionário da saúde, da paz e da reconciliação, e neste simpósio, com muita alegria, mais além da ideia que temos só de taumaturgo, curandeiro, milagreiro, mas de um homem totalmente consagrado a Deus, que sentia como ideal ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos pelo crescimento do reino de Deus. Agradecemos ao Padre Vinícius pela contribuição histórica e de contexto da vida do Beato Padre Eustáquio. Com a palavra, Frei Evaldo. Bom dia a todos. Inicialmente eu saúdo ao seminarista William Santos, da Arquidiocese de Belo Horizonte, que preside essa mesa. Muito obrigado. Saúdo de forma muito especial para Adalberto, superior geral da Congregação dos Sagrados Corações. Eu conheci antigamente como padre de Cudrã, depois veio a denominação oficial. Mas é um homem que me impressiona pelo sentimento que ele manifesta de caridade, de amor fraterno, e obrigado pelo bom exemplo, Padre Alberto. Saúdo também ao Padre Provincial, digo amigo e irmão, Padre Osvânio. Muito obrigado pela presença e pelo bom exemplo também. De forma especialíssima ao Padre Vinícius, que é uma espécie de arauto, dedicando a vida a essa canonização do Padre Eustáquio, a sua memória, exemplo, a esse projeto evangelizador que começa com o Padre Eustáquio. Mas, Padre Vinícius, em determinado sentido, o senhor está sendo um continuador da obra do Padre Eustáquio. É um prolongamento das boas ações dos seus braços, das suas palavras na sua pessoa. Saúdo também ao Padre Andrei, postulador geral da Congregação dos Padres do Sagrado Coração. Foi-me pedido que falasse sobre aspectos canônicos.
Eu peço licença aos senhores porque eu sei como isso é monótono e cansativo e não quero ser monótono e cansativo. Sobretudo nessa hora que vocês estão com fome já e perto da hora do almoço. Eu prometo ser o mais sucinto possível e o mais objetivo, e sinto também por experiência que se eu começo a ler, vocês vão se cansar imediatamente. Então vou tentar falar de forma espontânea, em um pacto de fazer o bem nesse momento e transmitir o máximo de conhecimento possível. Causas de beatificação e canonização, que nós chamamos de causas de canonização, são relativas a quê? A um fiel católico. Surge o nome processo, é um grande desafio a compreensão das palavras, questão terminológica. Se eu falo para os senhores processo, vocês imediatamente pensam em confronto, um processo, advogado de acusação e de defesa. Isso era e foi historicamente uma percepção do processo de canonização. Tanto é verdade que é comum a expressão que todos vocês conhecem, advogado do diabo. Mas não é esse o sentido da palavra processo, referindo-se ao caminho que a igreja elege para reconhecer alguém como santo. Não pode ser o confronto. Imagina a igreja confrontando-se, se opondo à santidade de alguém. É extremamente incoerente, anti-evangélico e anti-eclesial também. Não é esse o sentido da palavra processo. O processo, neste caso, eu comparo muito mais ao processo de quem faz, constrói algo. Portanto, o processo de canonização é para construir fatos, elementos, provas ao longo da vida, dos escritos, testemunhos que constroem diante de nós, como nós vemos em um edifício, uma casa, constrói naquela pessoa a graça de Deus que faz com que seja santo. É muito distinto de um processo que corre no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri, em que o interesse de uma parte é derrubar a outra, vencer. No processo de canonização, todas as partes unanimemente querem o quê? A vitória, a santidade. Portanto, diz respeito a um fiel católico em 3 dimensões. Quais são? Vida, o que ele fez e foi durante a sua vida. A sua morte, como foi a sua morte. E a terceira dimensão, pós-morte. Não é algo tão simples, e dou um exemplo para os senhores. Existem santos que durante a vida não se manifestaram e nem foram reconhecidos como tais. Exemplo sublime que todos vocês conhecem, Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma coisa que sempre me impressionou a respeito dela. Ela morre. Quando morre uma monja, e era uma prática antiga em toda a vida religiosa, se faz o chamado necrológio. É o resumo da vida do religioso, da religiosa que morreu. Santa Teresinha morre. A superiora, a priora do mosteiro de Lisieux, pede a uma irmã que escrevesse o necrológio dela. E a irmã vai para a madre e fala: madre, eu não sei o que eu coloco no papel, que ela não fez nada. Ela morreu muito cedo, não deu tempo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que hoje é a santa mais popular do catolicismo. Não existe lugar no mundo onde você vai que não tenha devoção ou imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguém alguma vez me contestou e falou: Frei, não é verdade Nossa Senhora. É diferente, né? É óbvio. Mas dizem que a santa mais popular é Santa Teresinha, o mais popular é Santo Antônio. E é verdade, não existe lugar no mundo onde não tenha Santa Teresinha e Santo Antônio. Um outro exemplo é Charles de Foucault. Morre. A vida reclusa no deserto, quem foi? Existia alguém que ia atrás de Charles de Foucault? Não.
Santa Teresinha, alguém batia na porta do Carmelo pedindo ajuda, conselho, bênção? Também não. Mas a santidade em vida de ambos vem à tona a partir de quê? Dos seus escritos. Por isso é importante, quem tem devoção com Santa Teresinha e quer conhecê-la, deve ler História de uma Alma, ler as cartas. E dali, dos escritos, daquelas folhas, daquelas páginas, vem à luz a santidade de vida. Idem com Charles de Foucault, que não funda a congregação, mas a santidade vem a partir dos escritos, do que ele deixou no papel. É uma dimensão totalmente distinta do Padre Eustáquio. Padre Eustáquio, as pessoas procuravam, tanto é verdade que ele teve de ser transferido diversas vezes pelo assédio das pessoas que iam atrás. Que não é ruim ter sido transferido. Uma vez o Padre Vinícius comentou isso comigo, depois eu fui refletindo, Padre Vinícius, eu me lembrei do Evangelho. Jesus, quando era assediado por uma multidão, dizia, eu vou para outra margem. Tomava o barco e buscava a outra margem, a outra praia, onde não havia a multidão. Não é fuga. É porque as pessoas muitas vezes ficam com o fenomenal, o excepcional, e não com a santidade de vida, propriamente dita. A morte, como morreu e por que a morte é importante? Por uma razão extremamente simples. A beatificação e canonização diz respeito, basicamente, a dois tipos de morte. Uma primeira é a morte pelo martírio. Morrer dando sangue pela fé. Portanto, mortos pelo, em latim a expressão é odium fidei, ódio contra a fé. Esse é o martírio. A outra possibilidade de subir à glória dos altares é pela santidade de vida, portanto, o testemunho durante a vida terrena, ainda que não tenha sofrido martírio, como tantos santos que vocês conhecem. O Papa Francisco sempre foi muito inovador. Ele estabeleceu um terceiro caminho, são terços, uma terceira via. Classicamente era martírio e santidade de vida. O Papa Francisco coloca uma terceira modalidade para se chegar à glória dos altares, que é a chamada oferta da própria vida. Sem que tenha havido uma morte por odium fidei e também sem necessariamente um prolongado exercício das virtudes heróicas. Portanto, o Papa acrescenta uma terceira via, uma terceira possibilidade nos processos de canonização. São pessoas que livremente dão a vida pelos outros, perseverando até a morte nesse propósito da caridade e do amor fraterno. Padre Vinícius falava de Padre Eustáquio e as dificuldades com o processo, que nós já sabemos o que significa na linguagem nossa e terminologia específica, da oposição interna dentro da própria congregação. Você já me falou diversas vezes sobre isso. Eu me lembrava, eu fui provincial carmelita e tem um carmelita que foi bispo de Jundiaí, o primeiro bispo de Jundiaí, Dom Gabriel, um dos primeiros brasileiros. Os padres eram de origem holandesa, e muitos holandeses, quando foram chamados para dar o depoimento no processo dele, se recusaram. E diziam, não vi santidade nenhuma, e me recuso. E me lembrava também, ouvindo a fala do Padre Vinícius, que na congregação para a causa dos santos,
existia uma espécie de valutação, ou seja, dava-se valor ao testemunho das pessoas que conheceram o candidato à glória dos altares, daqueles que conviveram com ele, e um peso muito grande aos confrades, aqueles que conviveram dentro de casa, na vida religiosa. Mas com o tempo observou-se que o parecer mais cruel, mais exigente, mais anti-canonização era sempre dos próprios confrades. E, portanto, hoje não tem essa distinção de peso que existia no passado. Antes dava-se um peso enorme. A voz de quem foi superior, a voz é o parecer de quem foi confrade, de quem foi colega de noviciado, como ocorre conosco. Em vida de família, geralmente o peso de quem nos conhece é muito maior do que o peso de fora. A tendência é ver os defeitos e não as virtudes. E, portanto, a igreja, nesse ponto, também aprende, evolui no exercício desse processo. É o chamado votum. Usa-se essa expressão. Voto não é como voto nas eleições, mas voto como parecer. Eu escrevo o que eu penso a respeito de tal pessoa. Dou o meu testemunho e envio também o meu voto a respeito da sua santidade. A terceira dimensão, portanto, depois da morte, é o pós-mortem. Muitos de nós, inicialmente, quando houve um processo de canonização, e Padre Vinícius recebe essa pergunta todo dia: já tem milagre? Se tiver um milagre, vai ser santo? Padre Vinícius, eu rezo para um milagre, mas não é somente o milagre. Comparo. Nós tratamos da santidade, que é a vida. E, portanto, o milagre é um elemento exigido pela legislação da igreja. É verdade. Para ser declarado santo e, segundo a expressão, nós subir à glória dos altares. Mas o que está em exame é toda a sua vida. E, portanto, o santo e aquele que é declarado santo pela igreja, reconhecido como tal, ele atrai, é objeto de devoção, de reconhecimento, ou seja, a voz do povo, não como plebiscito, mas a voz do povo que reflete a santidade pelo seu testemunho, pelos seus escritos, pela sua obra, é elemento fundamental no processo de canonização. Tanto é verdade, estão aqui os dois postuladores, o postulador geral e Padre Vinícius aqui no Brasil, que os senhores têm de informar a Santa Sé sobre a devoção. Escritos, difusão, cartas de pessoas que agradecem graças alcançadas, que não são iguais a um milagre para ser submetido à congregação. Tudo isso demonstra que o pós-morte também é elemento para a obtenção por parte da igreja desse reconhecimento. Finalmente, sem entrar em detalhes, porque seria extremamente monótono, é importante observar que a igreja declara a santidade. A igreja não faz um santo. Ele não vai se tornar santo. A santidade está, e os senhores concordam comigo, na vida, ou seja, como viveu a fé, na morte, como morreu, e no pós-morte, naquilo que fica daquela vida como elemento de santificação para as pessoas que estão aqui hoje, 2025. Portanto, o que o processo busca é conhecer, reconhecer e confirmar aquilo que as pessoas dizem na sua vida de fé, no seu cotidiano. Alguém me dizia: Frei, mas Padre Eustáquio já é santo. Eu falei: claro, nas mãos de Deus já é santo, como tantos milhares de santos. Existem santos anônimos, milhares de santos que não entraram com processo.
O que a igreja faz, e por isso é importante conhecer a vida, é reconhecer que aquela vida foi exemplar, modelar. Reconhecer que Deus agiu de uma forma especial, específica, naquela pessoa humana, fazendo com que aquela pessoa humana fosse, para nós aqui neste mundo e ainda hoje, sinal da graça de Deus, do amor de Deus, mostrando para nós, como os dedos das imagens de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, o caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um processo complexo. Existem, no caso dos milagres, estou falando espontaneamente, acho que fica mais leve, não é melhor, né? No caso dos milagres, é necessário submetê-los a uma comissão. O milagre, para ser considerado hábil à canonização, é um milagre excepcionalíssimo. Portanto, não são aceitos, no caso da igreja, que são milagres também, mas não são aceitos no âmbito de um processo de canonização, chamados milagres morais. Meu marido não ia à igreja, conheceu o Padre Eustáquio e se converteu. É um milagre. A senhora fala e eu confio. Eu acredito plenamente. Ele se transformou, Frei, mudou. O milagre é aquele que é objetivamente reconhecido pela medicina, pela ciência, como algo impossível. Impossível de acontecer. Por isso ele é submetido àquele que recebe a graça de um milagre, que é enviado à Sé Apostólica para ser reconhecido, ele é submetido a perícias. A perícia médica e, se for necessário, de outras ciências também que alicerçam a excepcionalidade daquele milagre. Não é e não significa que sejam desprezíveis os demais milagres, como dou exemplo, a graça de ter transformado a vida de alguém. Frei, foi por graça de Padre Eustáquio que eu obtive um casamento feliz e resolvi o problema que meu marido enfrentava. Alguém me contava, nunca me esqueço, eu perdi a chave do meu carro, procurei, não encontrei. Rezei para Padre Eustáquio e Padre Eustáquio encontrou a chave para mim. É um milagre? Todo dia tem isso. É um milagre, é verdade, mas Padre Vinícius e muito bem Padre Andrei vão submeter isso à Sé Apostólica. É necessário, portanto, algo excepcionalíssimo, ou seja, não somente no âmbito moral, convivencial, exclusivamente de relações humanas, mas excepcionalíssimo no âmbito da ciência e da medicina. Os médicos digam impossível, não tem como. O perito diz impossível, não tem como. Não existe nenhum precedente nem registro na história da medicina. É isso, parece impossível? Não é impossível, tanto é verdade que são milhares e milhares de santos na igreja, sobretudo nos últimos pontificados, a partir da reforma do Papa João Paulo II. Dizem que João Paulo II, em tempos recentes, foi o Papa que mais promoveu canonizações e beatificações. Sobre o milagre, uma coisa ainda, uma observação importante, é necessário um milagre para a beatificação, mas o milagre para a canonização deve ser após a beatificação, portanto é um ulterior milagre. É como se o tempo fosse zerado. Aí Padre Vinícius reza, pede para o povo rezar para aparecer esse milagre, mas é após a beatificação. Sobre como curiosidade, que muitos perguntam, o advogado diabo era chamado advogado diabo aquele que tinha um dever, a função de se pronunciar contra a santidade. Portanto, repito, é distinto de um processo no âmbito civil, penal, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no STF, totalmente distinto. Aquele que era chamado de advogado diabo, hoje não se usa mais essa expressão, ele tinha a função, a missão
de examinar o processo que é levado à sé apostólica. Tem uma palavra aí fundamental que é posício, né? Os senhores postuladores sabem que a posício é um resumo dos elementos da santidade, que é como a pedra fundamental do processo de canonização. Ele tinha o dever de examinar aquilo e falar: tem tal fragilidade, tal brecha, isso é inconsistente, não concordo, não pode, o caminho é esse, houve exagero por parte do postulador, houve exagero maquiado, foram maquiadas informações, não é verdade. E por isso ele recebia esse nome popular que hoje permanece ainda entre nós. Essa ênfase nele como opositor, claro que deve ser combatida pela igreja e por vocês todos. A função e a missão é observar se aquilo que está sendo apresentado são de fato elementos suficientes para permitir que tal pessoa seja declarada santa e elevada à glória dos altares. Isso por quê? Porque essas restrições todas e o porquê desse processo? Pela responsabilidade pastoral e missionária da igreja, gente. Imagina se a igreja elevasse à glória dos altares alguém que posteriormente se descobrisse que não tinha os méritos necessários para subir à glória dos altares. Imagina se alguém dissesse: meu pai morreu, eu quero pagar pela canonização dele. Já aconteceu isso no passado. Eu quero colocá-lo na glória dos altares. Não é algo de dinheiro, de questão financeira. Vida, morte e pós-mortem. A função da igreja é apurar, levantar esses elementos. Senão nós ficaríamos à mercê de caprichos, de vontades humanas. E o que a igreja busca é ter seriedade na vivência da religião e, sobretudo, gente, atenção no culto público que se presta a alguém fiel, católico, que viveu neste mundo com a fama de santidade. Eu acho que termina aqui, né, William? Obrigado, eu estendi um pouco mais do que eu devia. Perdão aos senhores, mas me coloca às ordens. Muito obrigado. Agradecemos ao Frei Evaldo com as atribuições e contribuições canônicas a respeito e sobre os processos de canonizações e beatificações. Com a palavra, o postulador-geral, Padre André Lukács. Thank you very much. I couldn't begin my presentation in other words than this slogan, this motto which accompanied us during this symposium and which accompanied Father Eustáquio during his service, during his ministry. So, saúde e paz. Saúde e paz a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha participação no simpósio aqui falando do motto que já foi dito hoje cedo e saudando a todos vocês com essa frase do Padre Eustáquio. Então, saúde e paz. Yeah. Excuse me, I apologize for not being able to speak to you in Portuguese, but thanks to excellent service of our translators, we can communicate very easily. Eu gostaria de pedir desculpas por não poder me comunicar em português, mas graças ao serviço de tradução que está sendo feito ali atrás, nós vamos poder nos comunicar aqui hoje. I'm very happy to be here, and I'm very grateful for the invitation to be a part of this exceptional event. First of all, to Father Vinicius, my great collaborator in the cause of Father Eustáquio, and also Father Osvanio, the provincial superior of our brothers in Brazil. Thank you very much. Eu estou muito feliz e muito grato de estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer pelo convite que foi feito, especialmente ao Padre Vinícius, na nossa causa aqui, pelo Padre Eustáquio e todos que tornaram isso possível.
English is also not my first language, so as I'm Polish, so I'm also very happy that I can be here in this hall, whose patron is St. John Paul II, so I can feel here like at home. E inglês também não é minha primeira língua, então eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês e por ser polonês também de estar aqui no lugar que teve a presença de João Paulo II. So our symposium has international and interdisciplinary character, so it means that we debate not only in the theological context, but also a wider context. And also I was asked to share with you, to put our dear Father Eustachio in the context of other figures of our congregation, other saints of our congregation. Como o nosso congresso aqui ele é internacional e interdisciplinar, então levando em consideração outras áreas que não teológicas, é meu prazer estar aqui para compartilhar com vocês meu conhecimento sobre o Padre Eustáquio diante de outras figuras e outros saberes. By saying saint, I mean not only those already canonized, but also blessed, and also those on their way to the altars, to the glory of the altar. Não apenas pelos santos que já foram canonizados, mas também aqueles que já estão indo em direção à glória do altar. We continue to pray that our Blessed Father Eustachio be saint very soon. Nós continuamos rezando para que o Beato Padre Eustáquio possa se tornar um santo logo em breve. But as we know, and I'm very grateful to Father Professor Gomez for mentioning this, that for the canonization of Father Eustachio, we still need one miracle which occurred after his beatification. E queria agradecer ao Padre Gomes, mas como nós sabemos, para a canonização nós ainda precisamos de um milagre que tenha ocorrido após a beatificação. The Dicaster for the Causes of Saints most often considers miraculous healings those that are perfect, sudden, complete, and clinically and historically attested by documents and witness testimonies. Então, para a causa de ser considerado um milagre, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos, que ela seja repentina, completa e seja confirmada por outros profissionais. So in one word, not be perfect, as the professor noticed. We are still waiting for such an event in Father Eustachio's case, but we do not lose our hope that this will occur very soon. Ainda esperamos que isso ocorra no caso do Padre Eustáquio, mas nós temos esperança de que isso ocorra em breve. Father Eustachio, as I said, is fortunately not the only religious of our congregation to be raised to the altars. I said fortunately because multitude of candidates for the altars and their diversity testifies to the richness and the spiritual fruitfulness of our charism. Padre Eustáquio não era apenas um religioso a subir ao altar. Felizmente, eu digo felizmente porque há muitos outros candidatos de realidades muito diversas. The charism of the Congregation of the Sacred Hearts, founded 225 years ago in France, o carisma da congregação, fundada há 225 anos atrás na França, by the servant of God Father Pierre Coudrin and the servant of God Mother Henriette de la Chevalerie, produces numerous and ever new fruits of holiness. And thanks be to God. Então, a congregação Pierre Coudrin e Madre Chevalerie produz muitos frutos sagrados.
Our founders are admittedly still on their way to the altars, but their beatification processes are slowly drawing to a close. Então, os nossos fundadores admitem que ainda há longo caminho para se chegar ao altar, apesar de já se estar chegando perto da beatificação. However, if we are talking about canonized saints, meaning individuals whose holiness has already been officially recognized and confirmed by the Church through an act of canonization or at least beatification, the Congregation of the Sacred Hearts counts 11 such individuals. Among it ranks 1 saint and 10 blesseds. Mas se falarmos de santos canonizados que são indivíduos com a santidade confirmada, seja por canonização ou beatificação, a congregação conta com 11 casos, 1 santo e 10 beatificados. The only and most recognizable saint of our congregation is the Flemish missionary Damien de Vester, apostle to the lepers on the Hawaiian island of Molokai, who played his role also in the vocation of Father Eustachio, as we have heard. And his beatification took place in 1995 in Belgium and canonization in 2009 in Rome. Então, o único santo reconhecido foi um apóstolo que atuou na causa dos leprosos, com sua beatificação em 1995 na Bélgica, canonização em 2009 e tinha uma vocação semelhante à de Padre Eustáquio. The second, chronologically speaking, the second religious of our congregation of the Sacred Hearts is Father Eustachio, whose beatification took place here in Belo Horizonte in 2006, even before the canonization of Father Damien. Então, o segundo religioso nessa sequência para a canonização da nossa congregação é Padre Eustáquio, e ele teve sua beatificação em 2006 aqui em Belo Horizonte, antes do Damien. The next blesseds of our congregation belong to 2 groups of martyrs who shed their blood for the faith in different places and at different times. Então, os próximos beatos, o próximo beato é de um grupo de mártires. E há 2 grupos de mártires. The first group of martyrs from our congregation who were beatified are the 5 witnesses of Christ from Spain. O primeiro grupo da congregação foi beatificado e possui 5 testemunhas de Cristo da Espanha. We have Fathers Teófilo Fernández de la Garriagoni, Isidro Iniguez de Siriana Bechuco, Gonzalo Baron Anclares. By the way, his birth to heaven we celebrate, Dies Natalis, we celebrate today, in the 2nd of September. Eladio Lopez Ramos, and the youngest of this group, 26-year-old Mario Ros Escurra. So the names, so we Então, don't need os nomes são Padre Teófilo, Isidro, Gonçalo. Por sinal, hoje celebramos em 2 de setembro a canonização. Eladio Lopes Ramos e o mais jovem de 26 anos, Mário Cura. All died in 1936 between August 8 and October 2nd. They were proclaimed blessed among with 517 other Spanish martyrs in Tarragona in 2013. Entre agosto e outubro foram beatificados outros espanhóis também em 2013. It is worth noting that during the Spanish Civil War, 9 other brothers of the Congregation of the Sacred Hearts shed their blood, but they were not included in the aforementioned group of martyrs because
the circumstances of their deaths and their burial places are unknown. Então é importante observar que durante a Guerra Civil Espanhola, alguns dos nossos congregados morreram, mas não foram incluídos no grupo dos mártires por causa das circunstâncias de morte e enterro, que são desconhecidas. The last beatification of brothers of our congregation today took place in Paris on April 22nd, 2 years ago. 4 priests martyrs from the Paris Commune of 1871 were counted among the blesseds. Então, a última beatificação dos irmãos da congregação aconteceu 2 anos atrás, em 22 de abril, com 4 padres mártires de 1871. Eles foram levados em consideração. All 4 fathers were members of the General Council, so it's dangerous work, and suffered martyrdom during the Bloody Week on May 26, 1871. Todos os 4 padres eram membros do Conselho Geral e foram mártires, sofreram martírio em maio de 1871. They were Father Ladislas Radic, Father Polycarpe Tiffieu, Father Marcelin Rochus, and Father Frézal Tardieu, present in the slide on my left side. Eram os padres radis, como por exemplo o Radistas Radic. This group of blessed religious of the Sacred Hearts and Saint Damien of Molokai may be joined in the near future by others whose beatification processes are underway or are being considered. Então, esse grupo de beatos da congregação terão mais membros que se juntarão a eles em breve, que já estão com o processo em andamento ou estão sendo levados em consideração. I will mention them briefly later in this presentation. Vou mencionar isso brevemente mais à frente na apresentação. As we know, holiness is a vocation of all the baptized. Como todos sabemos, a santidade é uma vocação de todos os que são batizados. God calls us to holiness because He Himself is holy. Deus nos chama à santidade porque Ele mesmo é santo. This means that in heaven, not only those canonized or beatified are found, but also a vast multitude of people from every generation, language, people, and nation who have opened themselves to God's grace and persistently cooperated with it, bearing concrete fruits of holiness. Todos, não somente aqueles canonizados, desfrutam da santidade, mas também todos que estejam abertos a cooperar e a contribuir e se abriram à bênção de Deus. Among this vast multitude of the saved, however, are those who distinguished themselves for the heroism of their virtues and can be our guides on the paths of our uniting with God's will, which is our sanctification. Entre a multidão dos salvos tem aqueles que se destacam pelo heroísmo, pelas suas virtudes, sendo guias no nosso caminho rumo à santificação. For someone to be included in the catalogue of saints of the Catholic Church, they must first and foremost belong to that church, meaning they must be Catholic. Para alguém ser incluído no catálogo de santos da Igreja Católica, ele precisa pertencer à Igreja. Furthermore, they must enjoy a widespread reputation of holiness. The Latin language used very beautiful expression, fama sanctitatis, or martyrdom, or mentioned already by Professor, the offer of life. Além disso, deve ter uma reputação conhecida, que em latim seria fama sanctitatis. Yes.
This reputation must extend throughout their life, the moment of death and beyond. Essa reputação deve ser por toda a vida, até o momento da morte, para além dela. The fama sanctitatis must endure and expand. A fama sanctitatis tem de durar e se expandir. Signs of a candidate to the altar's reputation of holiness include the fact that among those who knew or had contact with them, their memory is cherished, their exemplary life, their positive influence on others, their apostolic commitment, or the uplifting moment of their death. Sinais que um candidato precisa possuir incluem votos para adorar a Deus, uma vida exemplar, influência nos outros e comprometimento. These are elements that help us grow in faith thanks to the inspiration we find in the lives of these saint, blesseds and candidates for sainthood. Isso nos ajuda a aumentar nossa fé, pois buscamos inspiração nesses santos. So the question is, what inspiration we can find in the lives and activities of our SSCC saints or those on their way to the altars? E a pergunta então fica: como podemos encontrar inspiração nesses santos da nossa congregação dos corações sagrados e os que estão no seu caminho para o alto do altar? Of course, this is my subjective choice. Anyone who knows their lives better could certainly add other personal inspirations that we can find in their lives and works. Claro, essa é minha escolha de estudo, mas também tem as pessoas que conhecem melhor as vidas dessas pessoas e podem procurar uma inspiração pessoal nelas. But what strikes me, and not only me, in the lives and ministry of our saints, it is: Mas o que me espanta, e não somente a mim, mas na vida de ministério dessas pessoas, é o seguinte. in the case of our founder, servant of God, Father Pierre Coudrin, is his trust in God's providence, his courage to preach the word and exercise sacramental ministry in a situation of constant risk, and his apostolic zeal. No caso do nosso fundador, Pierre Coudrin, o que chama a atenção é confiar na providência de Deus e sua coragem de criar pontes, mesmo no contexto de risco, e exercer seu ministério durante esse período. In the case of our foundress, servant of God, Mother Henriette Medela Chevalerie, this is the spirit of contemplation. She was the contemplative woman. Fidelity to adoration of the Blessed Sacrament, which is great part of our charism, and interdependence and corresponsibility in the leadership of the congregation with the founder. No caso da nossa outra fundadora, Marie Henriette Chevalerie, o que chama atenção é que ela era uma mulher muito contemplativa, sua fidelidade aos sacramentos e sua interdependência ao recorrer às lideranças da época. As for the only so far canonized Damien of Molokai, what can inspire us in his life and apostolic activity is certainly serving to the poorest, the people on the margins of society, showing God as the person closest to each man and woman, regardless of his or her personal, moral, spiritual or material situation. No caso do nosso único santo canonizado, Damien, o que nos inspira em sua vida é que ele sempre serviu aos pobres e aos marginalizados, e mostrando para essas pessoas que Deus era o mais próximo deles, independente de qualquer crença ou moral individual. In the Blessed Father Eustachio, we can, in my opinion, find above all fidelity to the sacramental ministry of reconciling the people with God, fidelity to the Christian tradition, humility in the face of the
supernatural gifts he received and total dedication to the mission received from God. No caso do nosso beato Eustáquio, o que me chama mais atenção é sua lealdade ao catolicismo e a missão da reconciliação com ele, além de sua humildade e lealdade às tradições. I would add also, which is not included in the slide, his obedience to the decisions of the superiors. Também não está aqui no slide, mas a sua obediência às decisões tomadas pelos seus superiores. The Blessed Martyrs of Spain are, above all, for us a model of dedication to the service of God, up to the sacrifice of blood, and perseverance and fidelity to the end to the vocation received, regardless of the external situation. E no caso dos abençoados mártires da Espanha, o que chama a atenção é sua dedicação e sacrifício até o momento onde eles derramaram seu sangue, além de sua perseverança e lealdade à vocação que lhes foi entregue. The Blessed Martyrs of Picpus, as formators and people serving in authority, are an example of how to lead others to a deeper intimacy with God, how to help them grow in faith, hope and love. No caso dos mártires de Picpus, o que chama atenção como formadores e autoridades é a capacidade de liderar as pessoas a uma intimidade maior com Deus e fazê-las crescer dentro de sua fé. The servant of God, Father Esteban Gumucio, is closest to our time because he died in 2001, is a man with his gaze fixed on Jesus, in whom we find everything, as our congregational constitutions say, and at the same time he's a man who teaches us to build a more just world in the solidarity with the poor. No caso do servo de Deus, o padre Esteban Gumucio, que estava bem perto de nós, pois faleceu em 2001, é um homem com um olhar fixado em Jesus, que ele diz que nele achamos tudo, como diz a Constituição da nossa congregação. E, além disso, é um homem que nos ensina a construir um mundo mais justo, em solidariedade com os pobres. The next examples are brothers whose beatification processes are not yet been started, but they were accepted by the General Chapter in the last year, and preparations are currently underway to begin their beatification processes, apart from the last case, which requires further in-depth study and analysis. E os próximos que falei aqui, a beatificação ainda não começou. E começamos no ano passado a preparação para elas, diferente do último apresentado, porque ainda vai precisar de mais estudos aprofundados. So one of the two causes which were accepted by the 40th General Chapter of SSCC Brothers, it is the cause of Father Matteo Crowley Bowie, who died in 1960, worldwide apostle of the Sacred Heart of Jesus, the founder and zealous promoter of the work of the enthronement of the Sacred Heart, as well as the night adoration in Christian families. Dos dois casos aceitos que estão dentro da nossa congregação é o padre Matteo Crowley Bowie. Ele morreu em 1960 e foi um fundador e foi muito zeloso durante seu tempo com a nossa congregação. Among many inspirations we can find in the life and work of Father Matteo, the most important, in my opinion, are these two. Spiritual renewal of Christian families by placing Jesus Christ and His kingdom of love at the center of family life, and dedication to the mission of proclaiming to the world the saving love of God as revealed in the heart of Jesus, His Son, and in the heart of Mary, His mother. As duas inspirações que podemos encontrar na vida do Padre Matteo são que ele está entre a renovação espiritual das famílias cristãs, colocando Jesus Cristo e seu reino de amor no centro da vida familiar, além da dedicação à missão de proclamar ao mundo e ao amor salvador de Deus, revelados no coração de Jesus, seu Filho, e no coração de Maria, sua mãe.
Another outstanding figure of the congregation who died in the reputation of holiness is Father Rolf Reichenbach, the closest to our time because he died in 2004, Dutch missionary in Indonesia, of Jewish German roots. He was the apostolic administrator of the Diocese of Pangkal Pinang, a very humble man of great spirituality, committed to helping the poorest. Outra figura notável da congregação, que faleceu com reputação de santidade, é o padre Rolf Reichenbach, missionário holandês na Indonésia, de raízes judaico-alemãs, administrador apostólico da diocese de Pangkalan Pinang, um homem muito humilde e de grande espiritualidade, comprometido em ajudar os mais pobres. Among the distinguished features of Father Rolf, we could list his simplicity and humility, the spirit of prayer, the missionary spirit, and concert for vocations, emphasis on what unites and not divides different national, social, and religious groups, and finally the richness of our interior life centered on the Eucharist and the love of neighbor. Entre as características distintivas do padre Rolf podemos citar sua simplicidade e humildade, o espírito de oração, o espírito missionário e a preocupação com as vocações. ênfase no que une e não divide os diferentes grupos nacionais, sociais e religiosos. Por último, a riqueza de uma vida interior, centrada na Eucaristia e no amor ao próximo. And the last example, but also closer to us, because this is a Spanish missionary who worked in Brazil. And this is an example that we currently wish to bring to light, because it's not already begun his process. This is Father Máximo Sada Rodeles, who was living between 1919 and 1990. E o último exemplo que desejamos destacar atualmente, pois é algo que ainda não recebeu atenção suficiente, é o caso do padre Máximo Sada Rodeles, que viveu entre 1919 até 1990. He is the example of this third way for the canonization mentioned by Professor Gomez, which is the offering of one's life for another. Ele é um exemplo da canonização, como dada de exemplo pelo professor Gomes, de ter dado sua vida em motivo do outro. He gave his life for another person during a robbery that occurred when he came to bless a house. Ele deu sua vida num caso de roubo, quando estava indo à casa de uma outra pessoa abençoá-la. It is also an interesting case because it would most likely be processed according to this third newest path to the altars, what I mentioned already. If the canonization process of Father Damien were to begin only now, it would probably also be processed according to this newest path to the altars, because as a healthy person, he decided to serve lepers, being fully aware of the risks and accepting the consequences, including the possibility of death. Esse caso seria interessante como essa nova maneira de processar esses caminhos até o altares. Porque, por exemplo, se o processo de canonização do padre Damien começasse agora, provavelmente também seria processado de acordo com este caminho mais recente para os altares, porque, sendo uma pessoa saudável, ele decidiu servir os leprosos, estando plenamente consciente dos riscos e aceitando as consequências, incluindo a possível morte. So what can Father Maximo inspire us with? In my opinion, it is readiness to offer one's own life for another, which is, as we know, the greatest love. And following the example of our founder, Father Pierre Coudrin, the courage to take up God's call to service in the turbulent times. Então, com que o Padre Máximo pode nos inspirar? Na minha opinião, é a disposição para oferecer a própria vida por outras pessoas, o que, na minha opinião, é o maior tipo de amor, seguindo o exemplo do fundador da Congregação dos Sagrados Corações, a coragem de aceitar o chamado de Deus para o serviço em tempos turbulentos.
He joined our religious community at the most dangerous time in the center of the Spanish Civil War, which testifies to his courage and even then his willingness to give his life for Christ. He managed to survive then, but in 1990 the Lord accepted his sacrifice. Ele se juntou à nossa comunidade religiosa no momento mais perigoso, no meio da Guerra Civil Espanhola, o que atesta sua coragem e, mesmo então, sua disposição de dar a vida por Cristo. Ele conseguiu sobreviver naquela época, mas em 1990 o Senhor aceitou seu sacrifício. Muito obrigado. Thank you, Father André. Agradeço a todos dessa mesa. E vamos abrir agora para as perguntas, demanda, pergunta, une question. Aí o Padre Vinícius, o Frei Evaldo tomam a palavra para responder a pergunta a ser colocada. Saúde e paz. Uma pergunta para Padre Vinícius, uma pergunta sobre o que viviu estas semanas, vida das comunidades concretas. Obrigado. Esse tema do enraizamento eu considero que é uma das missões mais importantes do processo de canonização. A gente estuda que há muitos casos de canonização, que há um certo entusiasmo, enquanto tem um postulador e um vice-postulador, canoniza, morre o santo, para falar de uma forma ligeira. O processo de enraizamento é justamente o que nós estamos vivendo, que é ouvir o que o povo diz, é santo. Cumprir o que a igreja pede, pesquisar, aprofundar. E aí eu faço referência a duas pessoas que me ajudaram muito em como fazer o processo. Dois irmãos que serviam lá em Roma. Primeiro, o padre David Reed, anterior postulador geral, que me recomendou que o milagre não é por nossa conta, então o milagre é só reconhecer. Mas o importante é que as comunidades, as paróquias, os cristãos conheçam profundamente o santo, o candidato a santo. E que as comunidades, acolhendo, por exemplo, como padroeiro, isso provoca uma outra forma de relacionamento com o candidato. E o outro foi o padre Eduardo Pérez Cotapos, lá do Chile, que disse o seguinte: descobrir e dar a conhecer os escritos valorizam e qualificam o candidato a santo. Mesmo que não seja um teólogo, como é o caso do padre Eustáquio, mas que o seu pensamento, a sua forma de falar com o povo, os seus sermões, que isso seja trabalhado e, inclusive, refletido, pesquisado por outras pessoas. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, essa é a linha que eu tenho procurado trabalhar e que me parece que pode provocar o enraizamento. E concluo dizendo que, neste tempo, eu estou pessoalmente, e tenho compartilhado isso com os mais próximos, aqui está o Reinaldo, o Leandro, a Sandra estava por aqui, o Marcelo, Sandra, o Marcelo, como que a gente está vendo os frutos disso, né? É um trabalho lento, um trabalho, imagine, tem que identificar a letrinha lá
do Padre Eustáquio, reconhecer, não apenas digitar, não apenas digitalizar, mas digitar para que possa ser multiplicado e a partir daí dar a conhecer o que ele, como ele encarnava e transmitia o Evangelho de Nosso Senhor. É isso que eu chamo de enraizamento. Mais alguma pergunta? Saúde e paz. Bem, a igreja já reconheceu alguns santos sem mesmo o segundo milagre, se eu não me engano, é a canonização equipolente. Tivemos aqui no Brasil o caso de São José de Anchieta, também São João 23. Não teria também essa possibilidade com o Beato Padre Eustáquio? Dirijo especialmente ao Frei Evaldo. A canonização a qual o senhor refere tem um apelido vulgarmente conhecido como canonização por decreto. O Santo Padre tudo pode, então ele dispensa. Anchieta a dispensa pela obra no Brasil. É de fato o evangelizador, o maior evangelizador do país, no início da presença europeia nas nossas costas. Existem diversos outros casos. João 23, pelo Concílio Vaticano II, em Portugal, era o Beato Nuno Álvares Pereira, foi beatificado no início do século XX, 1900, e obteve agora, no século XXI, por decreto. Eu acho que não é o caso do Padre Eustáquio, porque são personagens, além de serem personagens de história eclesiástica, são também personagens fundamentais na história civil. Ou seja, Anchieta na construção de um novo país, no contato com os índios, ele fez um dicionário de língua tupi, que não existia, ele escreve poemas, funda a cidade de São Paulo, é uma repercussão distinta. No caso de Portugal, Nuno Álvares Pereira foi o herói da independência portuguesa. E aqui, quando você se refere a João 23, obviamente o Concílio Vaticano II e as reformas conciliares, que são as nossas reformas. Hoje a igreja tem esse rosto, em grande parte, ao gesto do Papa que convoca o concílio. Eu não vejo essa dimensão no caso do Padre Eustáquio. Não é que ele não mereça, não, merece tudo. Eu sou devotíssimo dele, está aqui Padre Vinícius, sabe? E rogo ao bom Deus que venha logo esse milagre. Obrigado a todos pelas perguntas. Tem mais uma ali. Bom dia, saúde e paz. Meu trabalho com o povo, diversos relatos, eu já escutei a respeito de momento. Uma enfermidade grave numa família e aconteceu oralmente. Os médicos declararam para essa pessoa: fulana, você não era para você estar aqui e hoje você está aqui. Então, para nós, o seu caso é um milagre. Nesse caso por aí, como fica? Vamos supor que a pessoa quer relatar, tem a ver como obstáculo, vamos ver a palavra que eu tenho, obstáculo para que esse milagre seja. Oi, irmã, fico muito feliz com esse testemunho, depoimento da senhora. Muito simples, não só para a senhora, mas para todos que estão aqui. Nestes casos, em concreto, procuram o Padre Vinícius. O Padre Vinícius vai encaminhar segundo as normas canônicas e com expertise, já especialista na área, e ele vai dizer o que é necessário para poder elencar este caso dentro dos milagres a serem submetidos para a canonização. Nesse caso concreto, talvez só para responder diretamente o que ela está dizendo, é o seguinte: a igreja tem autoridade para determinar e proclamar aqueles que ela reconhece como santos.
Então, às vezes, as pessoas criticam que a igreja coloca normas. Ora, a autoridade do Papa vai declarar esse caso. Como nós aqui de Belo Horizonte dizemos, nós já sabemos que o padre Eustáquio é santo, e não duvidamos disso. Mas, para ser reconhecido santo pela igreja, pela palavra do Papa, então nós nos submetemos a um processo canônico e então precisamos respeitar as normas que a igreja pede, se é que a gente quer que o Papa faça a proclamação ou não. Porque se eu for o que vai declarar que fulano é santo ou não, então eu faço as minhas normas. Nesse caso concreto, é preciso então que haja uma clareza específica. Estou pensando num caso muito próprio. Como uma das coisas, um dos requisitos do milagre é que ele seja instantâneo, então isso facilita também para fazer essa identificação. Todo mundo rezou. Mas nesse momento que nós rezamos para Santa Joana d'Arc, foi que a pessoa curou. Então a Santa Joana d'Arc provavelmente é a que vai ser atribuído. Entendeu? Então as pessoas rezam, etc. Mas esse caráter do instantâneo, isso favorece. Mas também a gente não pode entrar num jogo aí de truco vale 6 ou 12. Né? Isso é um perigo, transformar a causa num jogo de azar. Né? Mas é a fé, a confiança e esta direta oração. Mais alguma pergunta? Que hora que é o almoço, né? Para podermos encerrar. Saúde e paz. Saúde e paz. É porque é a ligação, tipo, se o candidato ter algum parente ainda vivo, se isso interfere ou teria que esperar também a Deus chamar os outros que estão aí para depois se prosseguir isso, se interfere ou não ter algum parente ainda vivo. Olha, os jornais estão dizendo, a imprensa católica, a televisão, Carlos Acutis. A mãe dele está lá, meu querido. A mãe, a própria mãe. Não, e tantos outros. Os irmãozinhos dele? Os irmãos, exatamente. Mas a mãe, a própria mãe, Santa Maria Gorete, estavam, além dos familiares, aquele que a assassinou. O assassino estava lá, no primeiro banco da canonização. Mais ainda, irmã Lúcia de Fátima, canonização, a sobrinha dela está viva. Se for a Fátima, ela fica lá na vila onde a família morava, a sobrinha, vestida de preto com a roupa típica, às vezes recebe, se tiver sorte, né? Ela já viu, você chegou a vê-la? Já. A sobrinha da irmã Lúcia fica lá, então não tem muito sentido, não, muito antes, pelo contrário. Ocorria no passado, isso é verdade, foi João Paulo II que mudou, um processo de canonização demorava às vezes 500 anos, 300, 400, é claro, e nesse caso não tem ninguém vivo. Tomara, né? Mas nos nossos tempos, o sistema é outro. Antigamente era impossível pensar um santo no interregno de uma geração, impensável. Joana d'Arc mesmo só foi canonizado no início do século XX, depois de 700 anos. Ou seja, o mundo mudou também, mas esse veto não existe de forma nenhuma. Você pode esclarecer isso agora de viva voz. Muito obrigado pela pergunta pertinente. No caso do Padre Eustáquio, os sobrinhos dele foram à beatificação e estão aqui conosco. E aqui em Barbacena, pertinho de nós, a família da Cristina está viva também. Eu não sou nem tão velho assim e lembro o dia que ela foi assassinada. Obrigado pelas perguntas. O Padre Vinícius tem um aviso. Tem mais um. Do Padre da Filipina. Pode falar de alta voz, você consegue? Pode. Speak in English. É japonês?
I am a member of the congregation, a brother and a priest serving in Japan, wherein Catholic is a minority. Nós somos um membro da congregação no Japão, onde o catolicismo é uma minoria. Wherein a country who is difficult to preach about the reality of God. Nós estamos num país onde é difícil falar da verdade de Deus. What I'm doing is not praying about miracle. O que eu estou fazendo não é rezar e falar sobre milagres. When Japanese sick individual come to me, I pray for healing and peace. Quando algum japonês doente chega até mim, eu rezo pela sua cura e paz. There are healings happening. Há curas acontecendo. But for me as a priest, I believe that whether Eustachio is qualified to be a saint on the process, but I believe as a priest that God will allow a miracle to happen in a country wherein God believers is a minority. Como padre, não sei se o Eustáquio está qualificado ou não dentro do seu processo, mas eu imagino que Deus vai ajudar que o milagre aconteça aonde For o me, at catolicismo é this, a minoridade, a minoria. for me at this time, my role as a brother and as a priest is to propagate, to preach the goodness of Eustachio in the lands of the Catholic Church. Para mim agora, como irmão e padre, é levar a palavra da bondade de Padre Eustáquio para os lugares. There are Japanese that their lives changes when they pray Father Eustachio. Tem vidas de pessoas japonesas que mudam uma vez que eles oram para o Padre Eustáquio. But again, for us here, a true miracle will happen even without wishing for it. Mas para nós aqui, é verdade que o milagre acontecerá, mesmo que nós não rezamos por ele. God's will be God's will. Amen. A vontade de Deus será a vontade de Deus. Amém. Thank you. Obrigado ao postulador-geral, ao Frei Evaldo e ao Padre Vinícius pela composição dessa mesa e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Merci, grazie a tutti.